Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 91. A adição do ninja de Suna não só falhou em melhorar a eficácia de combate da equipe como também causou pânico. Os ninjas de Konoha, liderados por Kawakaze e Tsunade com moral elevado, rapidamente romperam a linha central. Os ninjas de Suna, escapando com vida por pouco, pararam de recuar para a extrema esquerda e em vez disso, fugiram em direção ao coração do País do Vento. Irmãozão, o que está acontecendo? Perguntou Kawakaze ao se aproximar de Sakumo, que parecia pálido e preocupado. Ao lado dele, Tio estava imóvel, mas Kawakaze não notou nada de anormal em sua condição. Não era isso que deveria acontecer? Não deve ser nada sério, disse Sakumo com a voz fraca. Eu fui envenenado, e os antídotos da Tsunade não eliminaram completamente. O tom de Sakumo era fraco, um testemunho da gravidade da situação. A perícia de Tio em venenos, no entanto, estava, sem dúvida, entre as 3 maiores do mundo. Deixe-me dar uma olhada, disse Tsunade enquanto se agachava ao lado de Sakumo, cruzando os braços para examiná-lo cuidadosamente. Qual é o estado dele? Kawakaze perguntou abruptamente antes que Sakumo pudesse falar. Algumas toxinas persistentes permanecem, mas não há ameaça à vida dele, respondeu Tsunade, relaxando as sobrancelhas franzidas. Tudo bem se eu conseguir desenvolver um antídoto a tempo. Que bom, Kawakaze suspirou aliviado. Kakashi e seu pai ainda estão aqui. É só isso que importa. Com o que se preocupar? Eu não estou morto, estou? Perguntou Sakumo, com um leve sorriso no rosto enquanto reunia forças para bagunçar o cabelo de Kawakaze, um gesto que ele costumava fazer quando eram mais jovens. Kawakaze afastou a mão com um tapa, franzindo a testa. Se você morresse, com quem eu ficaria bravo? E pare com isso, é constrangedor. Seu pirralho. Se você quer morrer, é só dizer. Retrucou Sakumo, fingindo raiva enquanto chutava o ar, quase tropeçando. Você fez isso consigo mesmo, então não me culpe, provocou Kawakaze, divertido com as palhaçadas do irmão. Apesar da tensão, ele tinha certeza de que isso não afetaria os futuros irmãos mais novos de Kakashi. Não me deixe te pegar, rosnou Sakumo, encarando Kawakaze. De onde surgiu esse meu irmão mais novo e irritante? Chega, interrompeu Tsunade enquanto ajudava a estabilizar os ferimentos de Sakumo. Você descansa aqui. Kawakaze e eu iremos ajudar Dui. Enquanto se preparava para partir, Tsunade olhou para os irmãos brigando como crianças e não pôde deixar de sentir inveja da cunhada, Nayuki, que conseguia cuidar de todos. Se eu algum dia tiver um filho, espero que ele não acabe assim com Kakashi. Caso contrário, o clã Ataque pode ter uma predisposição genética para o caos. Ótimo. A batalha não pode ser adiada. Vá em frente, disse Sakumo enquanto se levantava, com movimentos firmes apesar dos ferimentos. Vamos lá, respondeu Kawakaze, assumindo a liderança. Rapidamente reuniu os ninjas ilesos de Konoha e avançou em direção ao flanco esquerdo com Tsunade. Dentro da barreira, Dui lutava há muito tempo contra 9 ninja elite de Sunagakure, com seus 6 portões totalmente abertos. A barreira restringia severamente seu alcance de movimento, impedindo de usar sua velocidade máxima e tornando difícil para os ninjas de Suna sequer tocá-lo. Vários Sunajnin recorreram a drogas que fortaleciam o chakra. O taijutsu incomparável de Dui o subjugou, e suas reservas de chakra estavam se esgotando rapidamente. O rosto de Ebisu estava pálido, seu próprio chakra minguando enquanto ele lutava para manter a barreira. Ele não sabia por quanto tempo ela duraria. Dui sofreu ferimentos leves, e as técnicas de genjutsu dos ninjas de Suna o estavam incomodando. Ambos os lados enfrentaram suas próprias limitações, o que levou a uma diminuição perceptível na intensidade de seus ataques. Fora da barreira, a batalha se desenrolava ferozmente entre os ninjas de Konoha e Suna, sem que nenhum dos lados obtivesse vantagem clara. Pode ser, Dui, mesmo que 9 de nós se cansem, ainda vamos esgotá-lo, provocou o ninja de Suna com uma cicatriz em forma de cruz perto do olho. Ele notou o enfraquecimento do chakra de Dui e imaginou que o Kinjutsu que Dui estava usando não duraria muito mais. A juventude nunca recua, rugiu Dui, sua aura verde emergindo. Ele se lançou para frente, levantando uma nuvem de poeira enquanto se movia a uma velocidade estonteante. Os 9 ninjas de Suna começaram a se adaptar aos seus movimentos. Embora não conseguissem acompanhá-lo completamente, confiaram em estratégia e paciência, acreditando que eventualmente desfeririam um golpe decisivo. Liberação da terra. Retorno à costa terrestre. Gritou um dos ninjas de Suna, erguendo uma parede de terra para a defesa. Folha forte e redemoinho. Dui rebateu, girando em alta velocidade e desferindo um chute poderoso que destruiu a parede. 1, 2, 3. Dui destruiu 6 paredes de terra em sequência antes de ser interceptado. Genjutsu. Técnica do caixão de areia preso. O ninja de Suna, com cicatrizes nos olhos, desferiu um genjutsu a queima-roupa, pegando Dui desprevenido. Essa técnica meticulosamente preparada prendia o alvo na ilusão de estar preso na areia, experimentando um aperto opressivo que imitava a sufocação. Dui congelou no lugar, seu corpo imóvel como se estivesse sob um feitiço. Sua respiração ficou mais rápida e suas reservas de chakra diminuíram perigosamente. Aproveitem a fraqueza dele para matá-lo, gritou um dos ninjas de Suna, e os 9 atacantes entraram em ação. O genjutsu interrompeu brevemente os movimentos de Dui, mas a força de amarração da técnica baseada em areia se intensificou. Armados com várias kunai cada, os ninjas de Suna se aproximaram, prontos para reduzir Dui a um alfineteiro. Quando a sensação de perigo iminente atingiu seu ápice, os ninjas de Suna estavam quase sobre ele. A paixão da juventude, Keimi. A voz de Dui explodiu em um rugido de desafio.
Portão 7, Portão da Maravilha, abra. A agonia tomou conta de Dui enquanto um vapor azul irrompia de seu corpo, simbolizando a incrível onda de chakra desencadeada pelo 7º portão. Um turbilhão de energia irrompeu, lançando os ninjas de Suna em avanço no caos. O poder absoluto de seu chakra obliterou o genjutsu que o prendia, libertando-se com uma força devastadora. Vão! Gritou o ninja de Suna enquanto corriam para frente, tentando igualar a velocidade de Dui. Tigre diurno. Com um rugido feroz, Dui desferiu um soco direto devastador. O ar se comprimiu fortemente por um instante e depois se expandiu explosivamente, formando um enorme canhão de ar em forma de um tigre rugindo. Ah! Os 9 ninjas de Suna não tiveram chance. Os 3 na liderança foram dilacerados instantaneamente, seus restos mortais chovendo em uma torrente carmesim. Os 6 atrás deles foram arremessados violentamente ao chão, com sua sobrevivência incerta. A força do ataque abriu um buraco na barreira, grande o suficiente para uma pessoa passar. Ebis cambaleou para trás, tossindo sangue ao cair de joelhos. Seus 9 bonecos foram arremessados para longe como brinquedos descartados, e a barreira se estilhaçou. Dui, exausto por ter libertado o tigre diurno, não conseguia mais sustentar o 7º portão. A dor atormentava seu corpo, e suor frio escorria de sua testa enquanto se apoiava em uma mão trêmula, encarando Ebis com ferocidade. Haha, tosse. Ebis riu com sangue na garganta. Você está acabado, não é? Usando o que lhe restava de chakra, Ebis manipulou uma marionete para a frente. A mão direita da marionete se transformou em uma lâmina mortal. Dui cerrou os dentes e tentou se mover, mas seu corpo traiu. Ele só pôde observar o boneco avançar, sua lâmina se aproximando lentamente. Morra! Ebis rosnou enquanto o boneco erguia sua arma e golpeava para baixo. Dui! Um raio de luz de trovão cortou o campo de batalha num piscar de olhos. Kenjutsu, velocidade do deus do trovão. A lâmina de Kavakazi brilhou ao passar por Ebis, que agarrou a garganta com os olhos arregalados de descrença. A lâmina de sua marionete havia perfurado o peito de Dui, parando a poucos centímetros do seu coração, mas não tinha mais força para continuar. Ebis virou-se para Dui, com sangue escorrendo do pescoço. Ataque! Kavakazi sussurrou desabando com um baque. Seu boneco ficou congelado, com o poder esgotado. No último momento, Kavakazi chegou, salvando Dui da morte certa. Kavakazi! Dui murmurou ao avistar seu salvador, mas suas forças falharam e ele desabou completamente. Tsunade, veja como ele está rápido! Kavakazi gritou com a voz urgente. Tsunade correu para o lado de Dui, seus movimentos rápidos enquanto se preparava para cuidar de seus ferimentos. Capítulo 92. Tsunade pousou graciosamente dobrando suas asas e com uma expressão sombria. Dui abriu os 7 portões pela primeira vez, colocando imensa pressão sobre seu corpo, e então foi esfaqueado no peito pela marionete de Ebis. Sua palidez havia se tornado um preto doentio, uma indicação clara de que a lâmina da marionete estava contaminada com veneno. Técnica de invocação. Tsunade mordeu o dedo e formou os selos. Com uma baforada de fumaça, Lady Katsuyu, a lesma, apareceu ao seu lado. Sem precisar de instruções, os clones de Katsuyu se separaram e começaram a cuidar do ferimento no peito de Dui. Lentamente, o corte cicatrizou sob os cuidados meticulosos de Katsuyu, e o sangramento diminuiu. Tsunade examinou seus ferimentos cuidadosamente, e alívio brilhou em seu rosto. Como ele está? Kavakazi, tomado pela preocupação, aproximou-se. Embora o tempo que passaram juntos tivesse sido curto, o vínculo entre a família Kavakazi e Dui havia se fortalecido. Sua preocupação era palpável, só superada pelo momento em que correrá para ajudar Sakumo. Felizmente, ele pode ser salvo, disse Tsunade com o tom firme. O ferimento no peito não atingiu o coração. Isso não é mais um problema. Quanto ao veneno na corrente sanguínea, é controlável. Ela pegou uma pílula antídoto, colocou-a na boca de Dui e ativou seu chakra para ajudar a dissolvê-la, garantindo que fosse absorvida pelo organismo dele. Este não é um antídoto perfeito, mas vai desacelerar a toxina o suficiente para que eu possa neutralizá-la completamente. Se eu consigo lidar com os venenos de Tio, os gebis não serão problema. Que alívio, murmurou Kavakazi baixando a guarda enquanto cuidadosamente levantava Dui nos braços. Seus movimentos, no entanto, sacudiram Dui levemente, provocando um gemido de dor. Seja gentil. Tsunade retrucou encarando Kavakazi. Seus músculos, ossos e tendões estão todos danificados. Eu sei, disse Kavakazi, assentindo obedientemente. Ele ajustou o aperto em Dui, certificando-se de que seus movimentos fossem suaves e firmes. Eles voltaram o olhar para o campo de batalha. Reforços haviam mudado o rumo da luta, e os ninjas de Konoha haviam vencido decisivamente. As forças restantes de Suna recuaram para as profundezas do País do Vento, abandonando suas posições. A batalha terminou com as forças de Konoha rompendo a linha defensiva de Suna e entrando oficialmente no território do País do Vento. Depois de garantir que o campo de batalha estava seguro, os ninjas de Konoha se reuniram na frente de Tsunade. Envie uma mensagem para Shinku e faça com que ele lidere uma equipe para nos encontrar, ordenou Tsunade. Vários shinobi se separaram para entregar as instruções na fronteira do País da Chuva, enquanto os demais marcharam atrás de Tsunade em direção à linha central. Quando chegaram, Sakumo já havia liderado sua unidade na patrulha dos remanescentes do acampamento de Suna. Os gravemente feridos haviam sido reunidos, aguardando o tratamento de Tsunade. Kavakazi carregou Dui em seus braços, seguindo a orientação de um ninja de Konoha até uma cabana de areia onde Sakumo estava descansando. Grande irmão chamou Kavakazi ao entrar. Kavakazi, respondeu Sakumo com a voz cansada. Seu olhar pousou rapidamente em Dui. O que há de errado com Dui? Sakumo, que acabará de se levantar da cama, congelou ao ver o amigo inconsciente. Alarmado, foi ver como ele estava. Não se mexa, interrompeu Kavakazi com firmeza. Ele acabou de desmaiar devido aos ferimentos. Assim como você, ele precisará esperar pelo antídoto de Tsunade.
Aliviado, Sakumo soltou um suspiro e deitou-se novamente enquanto Kawakaze cuidadosamente colocava Dui na cama ao lado dele. Que bom, murmurou Sakumo, a tensão diminuindo. O filho dele ainda é tão pequeno. Ele não suportaria ir primeiro. Você nem morreu ainda. Como ele pôde ir embora antes de você? Brincou Kawakaze, tentando descontrair. Mas como sempre, a provocação dele irritou Sakumo. Seu pirralho, nem comece. Antes que Sakumo pudesse dizer mais alguma coisa, Kawakaze já havia saído correndo da sala, deixando-o balançando a cabeça, exasperado. Vou procurar Tsunade, chamou a voz de Kawakaze do lado de fora, desaparecendo conforme ele saía. Sakumo riu desamparadamente. Esse garoto. Depois de um momento, Sakumo sentou-se, ainda preocupado com Dui. Verificou se o amigo estava vivo e deitou-se novamente com um suspiro de alívio. Enquanto isso, Kawakaze usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer ao lado de Tsunade, que estava ocupada na sala de remédios de Tio. O espaço estava abarrotado de uma série de venenos desmontados e peças de marionetes desmontadas. O que você está fazendo aqui? Você só está atrapalhando, disse Tsunade bruscamente, sem nem mesmo olhar para cima enquanto examinava uma fileira de ervas e frascos. Haha, eu só queria ver se tem algo em que eu possa te ajudar, respondeu Kawakaze timidamente, coçando a nuca. Suas tentativas de ajudá-la já haviam sido rejeitadas inúmeras vezes. Não precisa, respondeu Tsunade secamente. Se está entediado, vá ajudar Shinku. Ele deve chegar logo. Percebendo que ela não ia ceder, Kawakaze deu de ombros. Ok, então eu vou. Ele se demorou por um instante, olhando para ela repetidamente, na esperança de que ela mudasse de ideia e o chamasse de volta. Mas Tsunade nem sequer lhe lançou um olhar, totalmente absorta em seu trabalho. Derrotado, Kawakaze saiu da sala de remédios. Ingrato, murmurou baixinho, tomando cuidado para não levantar a voz. Ele seguiu em direção à Terra da Chuva, mas sem usar a técnica do deus voador do trovão. Ele não tinha ideia de onde Shinku poderia estar. Ao se aproximar da fronteira da Terra da Chuva, Kawakaze avistou um grande grupo de ninjas de Konoha carregando seus pertences, liderados pelo gerente do depósito, Shinkui. Eles marchavam firmemente em direção à linha central. Shinku chamou Kawakaze enquanto usava a técnica de cintilação corporal para aparecer ao lado de Shinku. Este último mal reagiu, acostumado às chegadas repentinas de Kawakaze. Kawakaze, esta batalha foi travada lindamente, disse Shinku com um leve sorriso. Ele não esperava uma vitória tão rápida, especialmente contra as forças do País do Vento, uma das 5 grandes nações. Graças a você por segurar a retaguarda, respondeu Kawakaze com um sorriso provocador, lançando-lhe um elogio de brincadeira. Haha, então não se esqueçam de me dar os créditos por essa grande conquista, brincou Shinku, imitando o tom de Kawakaze. Os dois riram bastante, a camaradagem era evidente. Ouvi dizer que Tio e Ebis estão mortos? Shinku perguntou, seu tom ficando sério. Kawakaze assentiu. Confirmou. A notícia se espalharia rapidamente pelo mundo ninja, sem dúvida abalando alianças e estratégias. O terceiro Kazekage vai perder a cabeça, Shinku refletiu. A aparição direta do terceiro Kazekage no campo de batalha tornou-se inevitável. É guerra, culpe as espadas, não as pessoas, respondeu Kawakaze pragmaticamente. Shinku assentiu, deixando o assunto de lado. Quando a força principal chegou ao que antes era o acampamento ninja de Suna, agora o acampamento de Konoha, Shinku imediatamente começou a se organizar. Ele ordenou que a equipe médica tratasse os feridos e garantiu que os medicamentos fossem entregues na enfermaria de Tsunade. Após concluir suas tarefas, despediu-se de Kawakaze e voltou a administrar o armazém, seu cargo habitual. Tsunade, fortalecida pelos suprimentos recém-chegados, acelerou a produção de pílulas de antídoto. Ao anoitecer, ela havia terminado de preparar as pílulas para Sakumo e Dui. Ela as entregou a Kawakaze antes de retomar seu trabalho tratando outros shinobi feridos, chegando a jantar no local ferido para economizar tempo. Com os antídotos em mãos, Kawakaze usou a técnica do deus voador do trovão para retornar ao quarto de Sakumo e Dui. Ele entregou um comprimido a Sakumo, que o tomou sem problemas, mas Dui permaneceu inconsciente. Administrar o comprimido a ele se tornou uma provação, pois nem Kawakaze nem Sakumo possuíam a destreza de Tsunade. Depois de muito esforço, finalmente conseguiram fazer o comprimido descer pela garganta de Dui. O esforço deixou Kawakaze ofegante, como se tivesse acabado de passar por outra batalha. Normalmente você come tanto, e agora não consegue nem tomar um comprimido, resmungou Kawakaze, lançando um olhar exasperado para Dui. Ele se jogou em uma cadeira ao lado da cama de Sakumo, exausto. Primeira vez que preciso dar remédio para um cara. É mais difícil do que eu pensava. Capítulo 93. Cuidado com a boca, senão eu costuro ela. Sakumo ficou furioso ao ouvir isso. Que tipo de pessoa briga com alguém ferido? Por que você é tão arrogante? Minha esposa ainda prescreve o remédio, zombou Kawakaze, agindo como se governasse o mundo, explorando o fato de Sakumo estar ferido. Qual é o seu problema? Diga logo. Vou cuspir na sua cara, porra, você quer isso, não é? Disparou Sakumo, com a raiva à flor da pele. A tensão transbordava enquanto os dois irmãos lutavam entre si. Kawakaze aproveitou ao máximo o estado enfraquecido de Sakumo, prendendo-o na cama e desferindo alguns socos. Me chame de irmão mais velho e eu deixo você ir. Kawakaze ataque e continue sonhando. Sakumo ardia de humilhação, segurando as lágrimas. Felizmente, Tsunade estava ocupada demais para notar a briga infantil. Caso contrário, o plano de fazer um bebê poderia ter sido adiado indefinidamente. Depois de uma briga caótica, os irmãos fizeram algumas ameaças finais e acabaram seguindo caminhos separados. Assim que Sakumo tomou o antídoto e Kawakaze se movimentou um pouco, ambos se sentiram de certa forma restaurados. Kawakaze até desfrutou de um jantar farto, tratamento preferencial para os feridos, independentemente da patente.
Enquanto isso, Dui permaneceu inconsciente, precisando de tempo para se recuperar. A equipe médica administrou uma solução nutritiva para sustentá-lo, garantindo que ele não precisaria de alimentos sólidos imediatamente. Kawakaze retornou mais tarde à enfermaria. Para sua surpresa, os dois mais jovens já estavam lá, auxiliando Tsunade. Eles limparam cuidadosamente feridas, aplicaram medicamentos e fizeram bandagens, demonstrando uma habilidade impressionante para sua idade. Sensei, cunhado, eles o cumprimentaram educadamente. Kawakaze assentiu em reconhecimento, optando por não interromper o trabalho deles. Mais tarde, de volta ao seu quarto, Kawakaze desfrutou de uma refeição tranquila. Só tarde da noite Tsunade entrou em seu quarto, com o rosto cansado. Acabou? Ele perguntou. A maioria. Restaram apenas ferimentos leves, nada que exija minha atenção. Sua voz estava firme como sempre, mas a exaustão estampada em seu rosto era inconfundível. A batalha pode ter sido vencida, mas as perdas de Konoha foram pesadas. Kawakaze se levantou e gentilmente pegou Tsunade em seus braços. Por que você é tão desconsiderado? Tsunade inicialmente interpretou mal suas intenções e seu rosto se contraiu de raiva. O que você está pensando? Fica aqui descansando. Kawakaze a tranquilizou enquanto a colocava na cama, que ele havia preparado com lençóis limpos e confortáveis. Descanse um pouco. Eu estarei aí. Ele lhe entregou um cobertor e lhe deu um pequeno sorriso reconfortante. Sinto muito, murmurou Tsunade com as bochechas coradas de culpa. Boa noite, respondeu Kawakaze antes de se inclinar para lhe dar um beijo leve na testa. Ele então se virou e saiu do quarto, deixando Tsunade descansar. Enquanto isso, enquanto os ninjas de Konoha descansavam em seu acampamento, o ninja de Suna chegou em Sunagakure trazendo notícias de sua derrota. Foi uma noite sem dormir para o terceiro Kazekage. Konoha, você quer destruir as raízes da minha Sunagakure? Ele murmurou sombriamente, sua frustração transbordando. Um estalo repentino ecoou na sala enquanto algo se estilhaçava sob sua raiva. Decidido a agir, ele convocou uma reunião de emergência durante a noite. Edifício Kazekage, sala de reuniões de combate. O terceiro Kazekage permanecia sério no palco, seus penetrantes olhos amarelos observando a elite reunida de Sunagakure. Ele vestia uma túnica branca de Kazekage sobre um traje ninja azul, e seus cabelos azuis refletiam a luz fraca. Relatos de guerra chegaram das linhas de frente. Nossas forças sofreram uma derrota catastrófica. Ele começou, com a voz áspera e a raiva reprimida. Konoha já estabeleceu um acampamento em nossa terra do vento. Os suprimentos do Dain estão atrasados. E ele fez uma pausa, seu tom ficando ameaçadoramente mais grave. Tio e Ebis caíram. Suspiros percorreram a sala. A perda de Tio e Ebis, há muito considerados os pilares da vila, era impensável. O que você propõe que façamos agora? Se tiver ideias, fale agora, exigiu Kazekage. Se permanecer em silêncio, esta pode ser sua última chance de oferecer soluções. A sala permaneceu mortalmente silenciosa, os ninjas reunidos estavam com medo demais para encará-lo. Se você não falar, eu mesmo tomarei as decisões, ele retrucou com um tom inflexível. Não tente se esquivar das suas responsabilidades, ou não hesitarei em ser duro. Você está me ouvindo? A presença imponente do terceiro Kazekage não deixava espaço para hesitação. Este não era um desafio comum, era a crise mais grave que Sunagakure enfrentará desde sua fundação. Sim, Lorde Terceiro. A multidão abaixo respondeu em uníssono, totalmente ciente da gravidade da situação. Ren, envie alguém à mansão do Dain para solicitar suprimentos. Se houver mais algum atraso, informarei o Dain que estou dissolvendo Sunagakure. Deixe que Konoha cuide dos Dain por conta própria, ordenou o terceiro Kazekage, em tom resoluto. Ele já tinha terminado de jogar. O reabastecimento não era negociável. Sim, Lorde Terceiro. Ren assentiu e imediatamente saiu para cumprir a ordem, indo direto para a mansão do Dain com um grupo a reboque. Vaku, avise o mestre Bunpuku. Precisaremos da ajuda dele desta vez. Konoha já usou os Jinchiki deles. O terceiro Kazekage deixou claro que o poder do Shukaku agora deve ser utilizado. Sim, Lorde Terceiro. Vaku partiu rapidamente para recrutar ajuda no templo de Bunpuku. Você localizou Pakura? A senhora Pakura está ferida, mas a caminho da vila, relatou o guarda-sombra atrás do terceiro Kazekage. Pakura, um dos combatentes de elite de Sunagakure, era indispensável. Garanta que ela receba tratamento imediato e traga-a até mim o mais rápido possível. Sim, Lorde Terceiro. O guarda das sombras fez uma reverência e saiu. O terceiro Kazekage se dirigiu à multidão restante, com sua voz aguda e implacável. Esta é a sobrevivência ou a destruição de Sunagakure. Usem toda a sua força, não haverá espaço para tolices ou economia de poder. Se Konoha atacar, nenhum de nós aqui sobreviverá. Entenderam? Suas últimas palavras ecoaram pela câmara, assustando Shinobi reunidos. Sim, Lorde Terceiro responderam em uníssono, embora sua resposta tivesse um tom vazio de concordância. Dispensado. Preparem-se para a batalha e aguardem minhas novas ordens. Sem olhar mais nada, o terceiro Kazekage saiu da sala de reuniões. De volta ao escritório, ele observou os restos de sua explosão anterior espalhados pelo chão. Faltava-lhe energia para limpar a bagunça. Afundando-se na cadeira, agarrou os cabelos com as duas mãos, a frustração e a ansiedade transbordando. Os recursos de Sunagakure já estavam escassos, e a própria terra do vento era pobre. Agora, com Konoha avançando e generais importantes já perdidos, sua confiança no resultado da batalha vacilou. Se eles falhassem, a terra do vento poderia perdurar, mas Sunagakure certamente enfrentaria a aniquilação. O terceiro Kazekage, que não dormiu a noite toda, encontrou-se com Pakura ao meio-dia do dia seguinte. Lorde Terceiro Pakura cumprimentou com a voz cansada. As bandagens em volta do corpo revelavam o desgaste da batalha. Ela havia recuado pelo flanco direito, reunindo as tropas derrotadas e recuando diretamente.
Sabia que tentar reforçar outros flancos teria o mesmo resultado sombrio. O avanço do inimigo era uma força que nenhuma força humana comum poderia deter. Seu ferimento é grave? Perguntou o terceiro Kazekage, seu próprio cansaço aparente nas olheiras sob seus olhos estreitos. Já tratei. Só mais alguns dias de repouso e ficarei bem, respondeu Pakura. Seus ferimentos foram causados pela colisão explosiva das técnicas de liberação de calor e Kenjutsu. Embora graves, não foram debilitantes por muito tempo. Isso é bom. Para a próxima batalha, estou confiando meus guardas das sombras a você. As palavras do terceiro Kazekage carregavam o peso da sobrevivência da vila. Ele esperava que Pakura e os guardas de elite das sombras pudessem enfrentar os combatentes de alto nível de Konoha. Era a única opção viável. Farei o meu melhor, respondeu Pakura, embora seu tom de voz carecesse de confiança. A lembrança da força avassaladora de Kawakaze persistia em sua mente, lançando dúvidas sobre sua capacidade de vencer. O que você quer dizer com isso? A voz do terceiro Kazekage ficou mais áspera, mas logo se suavizou. Esqueça. Vá. Passe mais tempo praticando com os guardas das sombras quando puder. Embora a frustração fervesse em seu peito, ele se conteve para não repreender Pakura. Tinho havia sumido, e repreendê-la agora não adiantaria de nada. Para ele, esta guerra havia se tornado uma luta inevitável. As forças de Konoha nem sequer haviam se comprometido totalmente com a batalha, e no entanto, já haviam levado Sunagakure à beira do abismo. Capítulo 94. O Dain do País do Vento havia enviado suprimentos para Sunagakure. Desta vez, ele se absteve de reclamar da escassez de provisões. No entanto, se perdesse outra batalha, mesmo com a chance de fazer as pazes com o País do Fogo, esses suprimentos por si só não seriam suficientes para resolver o problema. Ren retornou à frente do comboio para se reportar ao terceiro Kazekage, com a expressão desprovida de alegria. O resultado não era inesperado, afinal, o Dain não era tolo. Quanto tempo até eles chegarem? No escritório do Kazekage, o terceiro Kazekage, parecendo cansado e com a voz rouca, perguntou sobre os suprimentos. Eu os instruí para se apressarem. Eles devem chegar em uma semana, respondeu Ren, parando respeitosamente em frente à mesa. Ainda está muito lento, murmurou o terceiro Kazekage, balançando a cabeça, impotente. Ele compreendia as restrições logísticas. Transportar um carregamento tão grande de suprimentos não era tão rápido quanto uma única pessoa viajando na frente. Devo enviar alguém para apressá-los? Sugeriu Ren cautelosamente. Não precisa. Avise os ninjas da vila para se prepararem para partir em uma semana, instruiu o Kazekage antes de dispensar Ren. Depois que Ren saiu, o terceiro Kazekage se virou para um homem careca de meia-idade que estava por perto, Bunpuku, o Jinchiki de Shukaku. Mestre Bunpuku, como você pode ver, esta batalha determina o destino da vila, disse o Kazekage gravemente. Farei o meu melhor, respondeu Bunpuku calmamente. Apesar de ser o Jinchiki de Shukaku desde que o segundo Kazekage selou a besta dentro dele, Bunpuku mantinha uma postura serena. Ao contrário de Gaara, ele não apresentava olheiras, uma prova da relação harmoniosa que compartilhava com a besta com cauda. Por favor, disse o Kazekage, juntando as mãos e assentindo levemente. Ele tinha plena confiança nas habilidades de Bunpuku como um Jinchiki perfeito. Você me honra, Lorde Terceiro, Bunpuku respondeu com uma leve reverência antes de partir. Momentos depois, uma batida ressoou na porta. Toque, toque. Entre gritou o terceiro Kazekage. Um sorriso raro surgiu em seu rosto, sugerindo que ele já sabia quem estava lá fora. Sensei. Um garoto de uns 15 ou 16 anos entrou. Ele tinha cabelo castanho curto e usava uma roupa preta de ninja sobre uma roupa íntima forrada de tela. Rasa, o que te traz aqui? Perguntou Kazekage calorosamente. O jovem Rasa, que mais tarde se tornaria o quarto Kazekage e pai de Gaara, tinha uma expressão determinada. Como o único discípulo do Kazekage e portador da rara liberação magnética, ele era um verdadeiro gênio de Sunagakure. Eu também quero ir para a guerra para contribuir com a aldeia. Os olhos de Rasa ardiam de determinação enquanto ele encarava seu sensei, inabalável. Ótimo. Você é realmente digno de ser meu discípulo, respondeu o terceiro Kazekage, com um traço de orgulho na voz. Então prepare-se, você irá para a guerra comigo. Inicialmente o Kazekage pretendia manter Rasa fora do conflito, preservando-o como um símbolo de esperança para o futuro da vila. Mas como seu único discípulo, era dever de Rasa estar ao seu lado. Sim, sensei. Rasa sorriu brilhantemente, virou-se e saiu da sala com um propósito. O terceiro Kazekage observou-o partir e, uma vez sozinho, soltou um longo suspiro. O peso da batalha iminente pesava sobre seus ombros. Apesar da sua postura corajosa, ele nutria pouca confiança no resultado. Terra do Vento, acampamento de Konoha. Dui havia acordado, mas ainda precisava de tempo para se recuperar. Temporariamente imóvel, ele foi deixado para descansar. Enquanto isso, as toxinas do corpo de Sakumo foram completamente eliminadas, permitindo que ele se recuperasse e voltasse a um estado saudável. Após 3 dias de descanso, Tsunade convocou uma reunião com o pessoal-chave para discutir os próximos passos. Boas notícias já chegaram a Konoha, e o sensei está muito satisfeito, anunciou ela. Espero que possamos tomar Sunagakure com um golpe decisivo. A vitória nesta batalha é graças aos esforços de todos, e garantirei que suas contribuições sejam relatadas em detalhes. Sentada à cabeceira da mesa, Tsunade exalava a autoridade de uma comandante experiente. Ela começou a animar os presentes, garantindo a unidade antes de se aprofundar na pauta da reunião. Como esperado, a discussão começou com atualizações de inteligência. Ayato, por favor, compartilhe as últimas informações sobre Sunagakure, instruiu Tsunade. Sim, Lady Tsunade respondeu Ayato, levantando-se para entregar seu relatório.
Com base em nossas informações limitadas, o terceiro Kazekage está se preparando ativamente para a batalha. É altamente provável que ele vá pessoalmente ao campo de batalha. Ainda não há informações sobre o Jinchiki, mas suspeito que ele também possa entrar na briga. Ayato resumiu sucintamente os detalhes cruciais, lançando um olhar para Kawakaze para avaliar sua reação. Estava claro que o confronto iminente com o terceiro Kazekage seria inevitável. Como eu previ, tomamos a iniciativa, comentou Kawakaze com um sorriso fraco e confiante. O terceiro Kazekage não tem escolha a não ser lutar. Os ninjas de elite de Konoha presentes concordaram com a cabeça. A situação havia encurralado o Kazekage, forçando-o a agir. Devemos avançar em direção ao coração da Terra do Vento, propôs Tsunade com base na análise de Kawakaze. Concordo, disse Sakumo firmemente, expressando seu apoio. Dui, porém, sorriu ironicamente de seu assento. Receio não poder ajudar muito por enquanto. Você deveria se concentrar em descansar no acampamento, Tsunade o tranquilizou. Discutiremos seu papel depois que estiver curado. Como principal autoridade médica do acampamento, Tsunade compreendia o impacto que a técnica dos 8 portões internos causava no corpo. Embora Dui tivesse demonstrado uma resiliência notável, ela estimava que seriam necessários anos de treinamento dedicado até que ele conseguisse abrir os 7 portões sem sofrer repercussões severas. Ótimo, ficarei esperando boas notícias suas, disse Dui com seu sorriso brilhante característico, a única parte de seu corpo que não doía. Quanto mais cedo, melhor. Partiremos amanhã, anunciou Kawakaze, decidido. Shinku, você precisará gerenciar o acampamento novamente. A decisão de Kawakaze foi recebida sem objeções. Cuidem-se, respondeu Shinku e calmamente, já acostumado com suas funções. Dentro da Terra do Vento, as linhas de suprimentos continuavam se estreitando, mas ele as administrava com eficiência e prática. Então vão se preparar, instruiu Tsunade. Com isso, os ninjas presentes começaram a recuar. Sakuma ajudou Dui a chegar até a porta, deixando Kawakaze e Tsunade sozinhos no quarto. Como anda os 7 caudas ultimamente? Perguntou Kawakaze com um tom inquisitivo. Ele não sabia quanto controle Tsunade poderia exercer sobre a besta com cauda ou se havia o risco de ela enlouquecer. Uma perda de controle poderia ser catastrófica. Felizmente ele fala demais, disse Tsunade com um suspiro, esfregando as têmporas. Ela não descansava direito há dias, constantemente ocupada com seus deveres e constantemente importunada pelos 7 caudas. Há alguma chance de ele enlouquecer? Pressionou Kawakaze. Ele não esperava controle total, mas precisava de garantias de que a besta com cauda não colocaria sua missão em risco. Ele disse que não, respondeu Tsunade, massageando a testa novamente. Ela não conseguia parar de pensar em como 7 caudas era peculiar. Não gostava de invocações, mas adorava bater papo. Bem, que alívio, disse Kawakaze, coçando a cabeça. Estes 7 caudas realmente tinham um temperamento anormalmente dócil. Ele está disposto a lutar contra Shukaku? Perguntou Kawakaze. Ele sabia que Shukaku guardava um ressentimento significativo em relação a 9 caudas e frequentemente gritava insultos sempre que se cruzavam, chamando-a de raposa fedorenta. Ele disse que aquele cachorro guaxinim é rabugento por natureza e adora quebrar coisas, Tsunade retrucou com a voz cheia de diversão. Aparentemente, Shukaku tem ciúmes daqueles com mais rabos que ele. Ele pode não ser páreo para Shukaku, ela acrescentou, falando como se os 7 caudas compartilhasse seus pensamentos não filtrados. É realmente aceitável ter tanta autoconsciência? Kawakaze riu baixinho. Não aumente o moral do inimigo enquanto mina o seu. Seu tom tornou-se encorajador. Você é a única besta com cauda que pode voar e tem a terceira maior reserva de chakra. Embora o 7 caudas não fosse conhecido por suas proezas de combate, Kawakaze queria mantê-lo motivado. Afinal, ele agora fazia parte de sua equipe. O volume do chakra não define a força de combate, retrucou Tsunade, sorrindo. Ele disse que quando você o acerta, não importa se ele consegue voar ou não. Tsunade riu ao terminar de falar, balançando a cabeça. O 7 caudas estava se mostrando surpreendentemente divertido. Capítulo 95. Vá para algum lugar tranquilo e desperdice seu tempo. Você é simplesmente inútil. Kawakaze revirou os olhos, frustração evidente em sua expressão. 7 caudas deveria se contentar em ser apenas um dispositivo de assistência, ficar por ali não estava dando certo. De repente, ele se arrependeu de ter dado a Tsunade uma tagarela daquelas. Ele disse que chakra é o suficiente, e se eu consigo vencer ou não depende de mim. Tsunade ficou impressionada com os 7 caudas e como ele pôde dizer algo assim. Para onde fora a arrogância do primeiro encontro? Não se incomode. Simplesmente ignore, Kawakaze murmurou com raiva. Sem ter como deixá-lo sair e bater nele novamente, ele recorreu a desabafar com palavras. Haha, ele está te amaldiçoando. De qualquer forma, não consigo ouvir, respondeu Kawakaze friamente. Kawakaze olhou para Tsunade, imaginando que o que quer que os 7 caudas tivesse dito não fosse tão ruim. Decidindo que não valia a pena se importar, deixou para lá. Ainda era preciso manter um pouco de elegância. Não se preocupe. Já pedi ao Dui o método de prática dos 8 portões internos, disse Tsunade, com determinação evidente. Ela havia procurado Dui pessoalmente para aumentar sua força. Dui, sempre grato ao seu salva-vidas, entregou alegremente o método de treinamento sem hesitação. Não abram os 8 portões, Kawakaze alertou imediatamente. Seu primeiro pensamento foi o perigo. Abrir os 8 portões poderia matar. Não se preocupe, Tsunade o tranquilizou com um tom calmo. Sem mencionar que estou longe de chegar a esse nível. Mesmo que chegasse, não vivi o suficiente para correr esse risco. Ela olhou para Kawakaze com ternura. Como suportaria deixá-lo? Estou aliviado, disse Kawakaze suavemente. Depois de conversar um pouco, Kawakaze e Tsunade saíram da sala de reuniões, pois Tsunade tinha outros assuntos para tratar. No dia seguinte, sob a liderança de Tsunade, o exército de Konoha partiu novamente.
Seu objetivo era o coração da Terra do Vento, onde ficava Sunagakure. Senhor terceiro, o exército de Konoha já partiu, relatou um oficial de inteligência no escritório do Kazekage. Eles vieram rápido, não me dando chance de recuperar o fôlego, murmurou o terceiro Kazekage. Então, seu tom tornou-se decisivo. Informem as tropas que suprimentos serão enviados diretamente para a linha de frente. Reúnam os ninjas da vila e partam imediatamente. Sim, Lorde Terceiro. O oficial de inteligência curvou-se e saiu rapidamente para cumprir as ordens. 2 horas depois, o terceiro Kazekage liderou o exército ninja de Suna para fora da vila. Ao seu lado estavam Bunpuku, Pakura e Hasa. Irmão Pakura, aquele Kawakaze ataque é mesmo tão forte? Perguntou Hasa com curiosidade evidente. Ele já ouvirá o nome de Kawakaze ser mencionado inúmeras vezes, muitas vezes de brincadeira. Alguns até brincavam que encontrar Kawakaze ataque significava que era melhor correr, pois não haveria punição. Muito forte. Se você o encontrar, é só correr, respondeu Pakura com uma expressão séria. Ela fez uma breve pausa antes de acrescentar, mas se você o encontrar, talvez nem tenha chance de escapar. A lembrança do olhar de Kawakaze ainda a assombrava. Para ele ela parecia nada mais do que um rato maior do que a média, uma presa sem consequências. É realmente tão ridículo? Perguntou Hasa cheio de confiança. Seu professor sempre o elogiara por seu talento e força. Kawakaze ataque é problema meu. Não se preocupe com isso, interrompeu o terceiro Kazekage, em tom firme. Uma batalha do nível deles não era algo que Hasa pudesse suportar. Entendido, sensei, respondeu Hasa obedientemente, optando por não insistir mais. O grupo silenciou novamente enquanto marchava, Bunpuku mantendo um sorriso leve e sereno o tempo todo. Shukaku, selado dentro dele, permaneceu estranhamente quieto. Com base nas informações da divisão de inteligência sobre a rota de Konoha, o terceiro Kazekage já havia selecionado um local ideal para seu acampamento. Enquanto isso, no árido deserto da Terra do Vento, Tsunade liderava suas forças. Quanto mais avançavam, mais difícil se tornava a jornada. A areia movediça e as condições áridas pioravam a cada hora. Kawakaze, caminhando penosamente, resmungou. Qual a vantagem de lutar por um lugar como este? Não é como se o Hokage planejasse abrir um negócio de petróleo aqui. Felizmente, Shinkui veio preparado. Distribuiu máscaras para todo o grupo e garantiu que tivessem amplo suprimento de água limpa. Sem essas precauções, talvez não tivessem sobrevivido no deserto tempo suficiente para enfrentar os inimigos. Qual o sentido de tomar esse lugar? Kawakaze murmurou, seu tom não deixando claro se era sarcasmo ou curiosidade genuína. Eu te conto quando me tornar Hokage, respondeu Tsunade, ignorando o comentário. Ela sentiu que Kawakaze estava pensando demais. Ele não era o tipo de pessoa que levava tais questões filosóficas a sério. Sakumo se afastou um pouco mais dos dois em silêncio, sem querer se envolver na conversa. Ele também não tinha resposta. Àquela altura, tudo o que queria era tirar a máscara e ir para casa para a esposa e o filho. Grande irmão, Kawakaze começou. Não sei, interrompeu Sakumo antes que Kawakaze pudesse terminar. Não é isso que estou perguntando, respondeu Kawakaze, exasperado. Há escorpiões gigantes por aí à noite, então todos devem ter cuidado. Sakumo olhou para ele nada impressionado. Eu já sabia disso. Tendo cumprido muitas missões na Terra do Vento, Sakumo não precisava de um lembrete sobre os perigos do deserto. Kawakaze suspirou derrotado. Sua intenção era apenas fazer um comentário casual. Após 2 dias de caminhada pelo deserto árido, o grupo ainda não havia avistado nenhum sinal de habitação humana. A Terra do Vento era vasta, mas Kawakaze não conseguia deixar de se perguntar. Qual o valor de todo esse vazio? De repente, Tsunade parou no meio do caminho. O que houve? Perguntou Kawakaze, aproximando-se dela. O Sete Caudas sentiu a presença de Shukaku, disse Tsunade, com o rosto ficando sério. Essa revelação significava que o exército ninja de Suna estava próximo. Parem de avançar e montem acampamento, ordenou Kawakaze imediatamente. Os ninjas de Konoha entraram em ação, preparando-se para o que sabiam que seria uma grande batalha. Do outro lado, dentro do acampamento de Suna, Bunpuku interrompeu o terceiro Kazekage, que estava revisando os arranjos das tropas na tenda de comando coberta de areia. Senhor terceiro, Shukaku me disse que sentiu o poder dos 7 caudas, relatou Bunpuku. 7 caudas? O terceiro Kazekage não estava bravo, mas franziu a testa profundamente. A revelação era preocupante. Konoha havia conseguido adquirir outra besta com cauda. Sim, confirmou Bunpuku. A percepção entre as bestas com cauda nunca falhava. As tropas de Konoha não estão longe de nós. Alguma notícia? Perguntou o terceiro Kazekage ao oficial de inteligência. Ainda não. Vou perguntar de novo, respondeu o oficial nervosamente antes de sair apressado, claramente com medo de ser acusado de falta de inteligência. Vamos continuar, disse o terceiro Kazekage, dirigindo-se à sala. Konoha está em nosso território, e suas linhas de suprimentos estão escassas. Enquanto cortarmos seus suprimentos, essas forças de Konoha não terão escolha a não ser recuar em desgraça. Liderarei uma equipe para atacar as linhas de suprimentos. Vocês conseguem contê-los enquanto isso? O plano do terceiro Kazekage era claro, evitar combates diretos custosos e concentrar-se na sabotagem logística. Se Konoha não conseguisse sustentar suas forças, elas entrariam em colapso no deserto árido. Resistiremos até a morte, declarou Pakura com firmeza. Os outros ninjas de Suna ecoaram sua determinação. Apesar do acordo, a morte de Tio ainda lançava uma sombra pesada sobre as tropas, e seu moral estava longe do ideal. Senhor terceiro, os ninjas de Konoha montaram acampamento e parecem ter notado nossa presença, relatou o oficial de inteligência ao retornar, repassando informações de um batedor. Então, localize as rotas de suprimentos de Konoha.
Preciso do mapa mais detalhado possível. Você consegue? O terceiro Kazekage encarou o oficial intensamente, deixando claro que essa tarefa precisava ser concluída, independentemente do custo. Sim, respondeu o oficial rapidamente, curvando-se antes de sair correndo. Coletar informações sobre as rotas de suprimentos de Konoha sem dúvida custaria muitas vidas, mas era essencial. É isso. Todos vão. Dobrem os postos de guarda noturna, ordenou Kazekage. Sim, Lorde Terceiro. Os ninjas na sala se dispersaram, deixando apenas Bunpuku para trás. Mestre Bunpuku, deixarei este lugar em suas mãos enquanto estiver fora, disse o terceiro Kazekage com sinceridade. Bunpuku, como um Jinchiki perfeito, era um dos poucos indivíduos de nível Kage restantes que poderiam assumir tal responsabilidade. Farei o meu melhor, respondeu Bunpuku humildemente. Enquanto isso, Shukaku se agitava dentro dele, gritando alegremente, vamos lá, eu mato um. Vamos lá, eu mato dois. Aquele pirralho alado com os 7 caudas não é páreo para mim. É mais como uma batalha entre mim e aquela raposa fedorenta. Como as personalidades opostas de Bunpuku e Shukaku coexistiam tão harmoniosamente era um mistério. O amor era realmente tão poderoso? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Noite e acampamento de Konoha. Dentro da tenda, Kawakaze e Tsunade conversavam profundamente com Ayato Yamanaka sentado perto. Por que o Lorde Sakumo está demorando tanto? Perguntou Ayato, nervoso. Como oficial de inteligência de Konoha, ele vinha recebendo relatórios desde que o acampamento foi estabelecido. Encontros com espiões ninjas de Suna se tornaram frequentes, resultando em baixas de ambos os lados. As perdas pesavam sobre ele, cada um dos mortos era um de seus preciosos companheiros. Não se preocupe. Meu irmão é especialista nessa área, respondeu Kawakaze, com o rosto calmo enquanto tomava chá em uma mesa baixa. Suna enviou um número anormalmente grande de espiões, observou Tsunade franzindo as sobrancelhas. Parece estranho. Eles sempre tiveram espiões, mas nunca nessa escala. A imprudência e as baixas são suspeitas. Vamos ver que tipo de informação o irmão mais velho traz de volta, disse Kawakaze assim que Sakuma entrou na tenda. Capturamos alguns espiões, informou Sakuma a Ayato. Você pode interrogá-los. Ayato assentiu e imediatamente saiu da tenda para supervisionar o interrogatório. Localizarmos o acampamento ninja de Suna, continuou Sakumo, sentado ao lado de Kawakaze. É fortemente protegido, com inúmeras sentinelas. Um ataque ao acampamento deles seria muito arriscado, a posição deles é estrategicamente vantajosa. Kawakaze se inclinou para a frente, com uma expressão pensativa no rosto. Se você fosse o Kazekage e não pudesse arriscar uma batalha frontal ou recuar, o que faria? Sakumo encontrou o olhar ardente do irmão, sentindo a direção de seus pensamentos. Encontre nosso ponto fraco, respondeu Sakumo. Suprimentos, disse Tsunade imediatamente, entendendo. Sakumo expirou bruscamente. Dui não está aqui, e nossas linhas de suprimentos já estão vulneráveis. Se forem cortadas, não teremos como sustentar o exército ou recuar. Receio que o aumento repentino de espiões de Suna esteja direcionado precisamente às nossas rotas de suprimentos, concluiu Kawakaze. Tsunade e Sakumo ficaram em silêncio, ponderando cuidadosamente as implicações dessa teoria. Os riscos eram grandes demais para serem ignorados. É melhor presumir que há uma ameaça e se preparar para ela do que ignorá-la e ser pego de surpresa, acrescentou Kawakaze. Tsunade assentiu com uma expressão resoluta. Quem irá? Eu vou, Sakumo ofereceu sem hesitar. Não, irmãozão, eu vou, disse Kawakaze com firmeza. Serei mais rápido que você e posso voltar para o acampamento rapidinho se algo der errado. A técnica do deus voador do trovão deu a Kawakaze uma vantagem distinta. Ele podia responder muito mais rápido que Sakumo em uma emergência. Ótimo, concordou Sakumo sem discutir. Em tais assuntos, ele sabia que era melhor não deixar o orgulho interferir. O grupo continuou discutindo possíveis problemas e elaborando planos de contingência para a saída de Kawakaze. Os riscos eram altos e eles não podiam cometer erros. Não demorou muito para que Ayato retornasse à tenda. Sua expressão era uma mistura de inquietação e confusão, sugerindo que os interrogatórios haviam revelado algo inesperado. Qual é a situação? Me conte, Tsunade insistiu, notando a hesitação de Ayato. Ela suspeitava que o interrogatório tivesse fornecido poucas informações úteis. O Lorde Sakumo trouxe de volta um ninja de Suna cujo cérebro havia sido selado, começou Ayato. Usei uma técnica secreta para invadir, mas ele morreu na hora. Ao terminar, Sakumo e Tsunade trocaram olhares sérios. Isso confirmou suas suspeitas. Os ninjas de Suna estavam protegendo informações cruciais. Informações gerais não seriam tão bem guardadas a menos que um plano significativo estivesse em andamento. Vou partir agora. Fiquem de olho na situação, disse Kawakaze, levantando-se para se preparar para a partida. Se as condições permitirem, atacaremos novamente depois que eu retornar com os suprimentos. A tarefa de gerenciar a logística do acampamento já havia sido atribuída a Shinkui, garantindo que as operações continuassem sem problemas na ausência de Kawakaze. Certo, então tomem cuidado na estrada, disse Tsunade, observando Kawakaze enquanto ele saía da tenda. Lá dentro, ela, Sakumo e Ayato retomaram a conversa, analisando a situação que se desenrolava. Lá fora, Kawakaze reuniu uma equipe de ninjas de Konoha e se preparou para partir. Sensei, cunhado, qual é a missão? Nós também vamos, disse Navaki, entusiasmado com Minato ao seu lado.
Os dois eram inseparáveis e estavam inquietos naquele deserto monótono. Uma missão era a distração perfeita. Se estiverem prontos, então vamos, respondeu Cavacase sem hesitar. Ele liderou a equipe pela rota de suprimentos em direção à fronteira da Terra do Vento. Sensei, você acha que os ninjas de Suna estão planejando atacar nossa linha de suprimentos? Perguntou Minato, com sua intuição aguçada aflorando. É apenas um palpite, mas é algo para o qual precisamos nos preparar, explicou Cavacase, oferecendo orientação ao seu discípulo e cunhado. Navaki e Minato assentiram em uníssono, entendendo a importância da vigilância. Enquanto a equipe marchava pelo deserto sob a proteção da noite, eles encontraram escorpiões gigantes em busca de comida. No entanto, o grupo de Cavacase era composto por ninjas de elite, e as criaturas representavam pouca ameaça. Os escorpiões foram rapidamente derrotados, seus corpos cuidadosamente escondidos para não deixar rastros. A atenção da equipe aos detalhes era impecável. Enquanto Cavacase e seus homens avançavam, os batedores de Suna conseguiram mapear as rotas de suprimentos de Konoha, embora isso tivesse um custo alto. Acampamento Ninja de Suna. Lorde III. Este é o mapa das rotas de suprimentos de Konoha. O oficial de inteligência entregou o documento cuidadosamente guardado, resultado de 3 árduos dias de esforço. Muito bem, elogiou o terceiro Kazekage enquanto desdobrava o mapa, revelando rotas detalhadas com vários pontos de emboscada marcados. Faz tudo parte do meu dever, respondeu o oficial, afastando-se e cumprindo sua missão. A expressão do terceiro Kazekage endureceu. Eu liderarei a equipe até lá amanhã. Vocês lançarão um ataque imediato a Konoha e os conterão. Assim que suas linhas de suprimentos forem cortadas, recuar não será mais uma opção para eles. Sim, senhor terceiro, foi a resposta unânime dos ninjas de Suna, liderados por Pakura. Apenas Bunpuku permaneceu em silêncio, com as mãos postas em oração silenciosa. Sensei, deixe-me acompanhá-lo. Rasa ofereceu-se ansiosamente, voluntariando-se para o ataque. O terceiro Kazekage olhou para seu discípulo. Prepare-se então. Com a permissão concedida, Rasa saiu da sala com um sorriso. Ao amanhecer, o terceiro Kazekage liderou Rasa e um esquadrão de ninjas de Suna diretamente para as rotas de suprimentos de Konoha. Enquanto isso, Pakura comandava as forças restantes, lançando um ataque frontal ao acampamento de Konoha. À medida que o exército de Suna avançava, Tsunade liderou os ninjas de Konoha para enfrentá-los. Ambos os lados se enfrentaram. A tensão era palpável. Mestre Bunpuku, é a sua vez, disse Pakura com a voz firme. Bunpuku assentiu. Seu corpo começou a se mover enquanto a areia o envolvia. Lentamente, ele se transformou, tornando-se uma figura colossal. Quando a transformação foi concluída, um enorme cão guaxinim coberto por selos amaldiçoados surgiu diante das forças de Suna. Apesar de sua forma, a consciência de Bunpuku permanecia em controle, um forte contraste com a ferocidade habitual de Shukaku. Shukaku abriu a boca, acumulando imenso chakra. Uma bijudama começou a se formar. Do lado de Konoha, Tsunade gritou. É uma bijudama. Espalhem. Ela saltou no ar, meio transformada em besta com cauda, com 7 caudas de chakra atrás dela. Quando Shukaku lançou seu ataque, Konoha respondeu na mesma moeda com sua própria bijudama. As duas explosões imensas colidiram no ar, desencadeando uma explosão ensurdecedora. As ondas de choque rasgaram o campo de batalha, espalhando destroços e reduzindo a visibilidade a quase zero. Os ninjas de Konoha mais próximos da explosão sofreram ferimentos. Ambos os lados recorreram a técnicas de liberação de vento para limpar o campo de batalha. Liberação de vento, grande avanço. A poeira e a areia se dissiparam, revelando as forças opostas. Liderados pelos dois Jinchiki, os ninjas de Konoha e Suna atacaram, com suas respectivas bestas com cauda elevando-se acima deles. Ninjutsu comum teve pouco efeito contra eles. Capítulo 97. Faça o seu melhor, e eu darei suporte, disse 7 caudas confiantemente, canalizando uma quantidade enorme de chakra para Tsunade. O selo que abrigava a besta batia as asas, observando a batalha com interesse. Tsunade, no entanto, não prestou atenção ao entusiasmo da besta com cauda. À medida que marchavam, ela se transformou novamente no manto de chakra da besta com cauda, uma forma com a qual estava bem familiarizada em combate. Ativando a técnica da força de uma Sen, seu corpo foi coberto por selos amaldiçoados. Enfrentar a forma completa de uma besta com cauda exigia nada menos do que sua força máxima. Seus punhos brilhavam com o chakra carmesim da besta com cauda enquanto ela batia as asas, investindo diretamente contra Shukaku. Liberação de vento, projétil de ar perfurante. O braço enorme de Shukaku bateu em sua barriga redonda, lançando uma bola de vento carregada de chakra em Tsunade. Com uma agilidade incrível, Tsunade evitou o ataque e contra-atacou com um poderoso soco na cabeça de Shukaku. Haha! Você não pode quebrar minhas defesas. Shukaku se gabou através de Bunpuku, levantando um braço para bloquear o golpe. Bang! O punho de Tsunade quebrou o braço de Shukaku, fazendo voar pedaços de areia. Muito bem. 7 caudas comemorou de dentro, sua excitação refletindo a emoção de acertar o golpe ele mesmo. Ah! Shukaku rugiu em fúria, seu orgulho ferido pelo soco devastador. Essa mulher tem tanta força, murmurou fervendo de raiva. Não interfira comigo, interrompeu a voz de Bunpuku, lutando para manter o controle. Em retaliação, a areia de Shukaku agarrou-se ao braço de Tsunade, rastejando ao longo de seu corpo para prendê-la. Pé da dor celestial, rugiu Tsunade, despedaçando o braço de Shukaku com um chute devastador e se libertando das garras da areia. Batendo as asas, ela acendeu alto no céu, buscando fragilidades na forma de Shukaku. Enfurecido, Shukaku desferiu uma saraivada de balas de ar em Tsunade, mas suas manobras ágeis a mantiveram fora de perigo. Mesmo com o braço danificado, ele se regenerou rapidamente, uma prova de sua resiliência.
Enquanto isso, Pakura e seus guardas das sombras se chocavam com Sakumo, enquanto Shinobi de Suna e Konoha lutavam furiosamente à distância. Ambos os lados instintivamente evitavam a batalha destrutiva entre os Jinchuriki. No campo de batalha, a fúria de Shukaku se intensificou. Ele estendeu seus braços enormes, tentando agarrar Tsunade, mas ela se esquivou habilmente passando por suas defesas. Ela aproveitou uma oportunidade e desferiu um soco poderoso no abdômen de Shukaku. O impacto deixou uma cratera profunda em seu corpo, embora a areia tenha se recuperado rapidamente. Shukaku retaliou retraindo o braço, mas Tsunade se esquivou mais uma vez. Ao ver que seus ataques não causavam dano duradouro, Tsunade ficou ansiosa. Shukaku tem alguma fraqueza? Perguntou ela bruscamente. Você está me perguntando? Respondeu o Sete Caudas momentaneamente atordoado com a pergunta repentina. Depois de divagar sozinho durante toda a batalha, ele não esperava que ela o confrontasse. O que você acha? Tsunade retrucou, seu tom sugerindo que se eles não estivessem no meio de uma batalha, ela provavelmente iria até ele e lhe daria um soco também. O ponto fraco do Shukaku está na raiz da cauda, respondeu Sete Caudas finalmente, com suas palavras repletas de significado. O ânus. Tsunade perguntou sem rodeios, sua experiência como ninja médica a deixando inflexível diante de tal anatomia. Afirmou Sete Caudas. Naquela época, Nove Caudas o derrubou com um golpe de... Mas antes que ele pudesse elaborar mais, Tsunade o ignorou. A informação essencial havia sido extraída. Abrindo as asas, ela se lançou de volta à luta com determinação renovada. Seu corpo pequeno e ágil se lançou ao redor do corpo maciço de Shukaku, deixando-o na defensiva. Seus ataques pesados falharam, pois seus movimentos rápidos o ultrapassaram completamente. Era evidente que o controle de Bunpuku sobre a fera furiosa estava se esvaindo. Vou te matar, rugiu Shukaku, sua fúria transbordando. Erguendo as mãos, conjurou uma enorme pedra de areia e chakra, preparando-se para esmagar Tsunade. Enquanto ela manobrava para atacar, a cauda dele bloqueou seu caminho, prendendo-a. A enorme sombra da pedra pairava sobre ela. Corra! Você vai ser esmagado em pedaços, alertou Sete Caudas freneticamente. Chega de papo furado, Tsunade retrucou com a voz firme. Portão da cura, abra. Ao dominar o taijutsu e desbloquear os 8 portões internos, Tsunade ganhou acesso a 2 portões. Embora ainda não fosse uma mestra, sua força e velocidade aumentaram, ultrapassando em muito seus limites anteriores. As múltiplas camadas de aprimoramentos que ela agora carregava tornavam sua produção devastadora. Com um grito feroz, ela ultrapassou seus limites. O sorriso cruel de Shukaku vacilou enquanto ele se preparava para esmagá-la com a enorme pedra. Antes que pudesse atingi-la, uma explosão de energia carmesim obliterou a rocha, lançando cacos. Uma figura radiante elevou-se no ar, impulsionada por um poder avassalador. O soco de Tsunade atingiu o rosto de Shukaku com força cataclísmica, quebrando metade dele em areia e deixando a fera cambaleando. Por que o poder dessa mulher está ficando mais forte? Rosnou Shukaku, sua frustração evidente enquanto as marcas em seu rosto começavam a se regenerar lentamente. Suas enormes mandíbulas se abriram, formando outra bijudama. Impressionante, comentou Shade dentro de Tsunade, observando-a lutar. Eu teria morrido várias vezes se dependesse de você. Tsunade murmurou baixinho e fez a transição para seu estado de besta meia cauda. Ela conhecia as limitações de sua forma de revestimento de chakra. As bijudama eram impossíveis naquele estado. As duas bijudamas colidiram mais uma vez, forçando os ninjas de Suna e Konoha a recuarem para mais longe do campo de batalha. Afinal, seria trágico morrer por causa de uma bijudama e não por causa de um inimigo. Técnica de múltiplos clones de sombras. Após Tsunade liberar sua forma de besta com cauda, centenas de clones idênticos a ela apareceram pelo campo. Cada um deles era formidável, com chakra sendo imprudentemente gasto para subjugar seu oponente. Diante do ataque implacável de tantas Tsunades, Shukaku ficou momentaneamente sobrecarregado lutando para se defender. Em poucos instantes, seu corpo ficou crivado de feridas. Shukaku gemeu impacientemente enquanto agitava seus membros descontroladamente, espalhando vários clones das sombras a cada golpe. Liberação de areia. Funeral da cachoeira de areia, ele berrou, formando um selo de mão. Uma onda enorme de areia varreu o campo de batalha, varrendo incontáveis Tsunades como um maremoto. Bang, bang, bang. Quando a poeira baixou, apenas cerca de uma dúzia de clones de Tsunade permaneceram de pé. É realmente difícil, murmurou Tsunade baixinho. Seus ferimentos já estavam curados, uma prova de sua capacidade de regeneração. Técnica secreta. Técnica de esconder-se em pó de escama. Os clones restantes se espalharam pelo campo de batalha, liberando grandes quantidades de pó de escamas no ar. O pó obscureceu a visão de Shukaku, retardando seus movimentos. Agora é a hora. Ataquem. O corpo principal de Tsunade deu a ordem, e os clones atacaram em uníssono. Juntos, eles conseguiram imobilizar Shukaku momentaneamente, segurando suas mãos e cauda. Aproveitando a oportunidade, o corpo principal de Tsunade bateu as asas e voou em direção à base da cauda de Shukaku. Com uma enorme quantidade de chakra condensada em seus pés, ela liberou seu movimento supremo. Pé da dor celestial. Seu ataque atingiu Shukaku com uma força avassaladora, lançando-o no ar. O enorme chakra contido em seu chute detonou com um impacto, deixando metade do corpo de Shukaku reduzido a uma poça de lama. Ai! Shukaku gritou de dor após ser gravemente ferido pelo golpe devastador, seus gritos ecoando enquanto ele caía pesadamente no chão. Shei, deve ser você, seu falastrão. Expondo minha fraqueza, rosnou ele com raiva, a voz carregada de frustração. Tsunade, sem querer deixar a oportunidade escapar, aproveitou ao máximo a vulnerabilidade de Shukaku. Ela e seus clones avançaram para pressionar o ataque. Se conseguissem eliminar os Jinchuriki de Shukaku ali, a batalha estaria praticamente ganha. Estilo areia, escudo de areia.
Shukaku, suportando a dor lancinante, começou a encolher sua forma maciça. A areia de seu corpo girava ao seu redor, formando uma sólida barreira circular. Os golpes implacáveis de Tsunade golpeavam a barreira de areia, criando crateras que se regeneravam rapidamente. Apesar de seus melhores esforços, ela não conseguiu romper a barreira e alcançar o corpo de Shukaku. Sua defesa havia se tornado uma fortaleza impenetrável, deixando Tsunade frustrada enquanto olhava para a barreira semelhante a um casco de tartaruga. Como posso lutar contra isso? Ela murmurou com um tom de voz irritado. O Tanuki afirma ter o escudo mais forte. Não há nada que eu possa fazer sobre esse movimento. Por que você não tenta disparar um tiro? Shei sugeriu hesitante, sem saber se uma Bijudama seria eficaz contra a defesa de Shukaku. Esqueça, respondeu Tsunade, balançando a cabeça. Em termos de dano único, seu tiro não se compara ao meu punho. Com sua recusa, a luta chegou a um impasse. Dentro do casco de tartaruga, Shukaku compartilhava sua frustração. Sua forma havia diminuído, e seu Jinchuriki Bunpuku já havia retornado ao seu estado humano. Sentado de pernas cruzadas dentro da barreira, sangue pingava do canto da boca de Bunpuku. Era evidente que seu corpo não suportaria mais uma batalha tão punitiva. Aquela mulher violenta. Vou despedaçá-la, rosnou Shukaku, sua raiva transbordando. Cala a boca. Bunpuku retrucou, sua paciência finalmente se esgotando. Olha o estado em que você ficou depois de apanhar, e ainda tem a cara de pau de dizer isso. Até Bunpuku, conhecido por seu temperamento calmo, não tolerava as reclamações incessantes de Shukaku. Afinal, receber os golpes de Tsunade não era diferente de ser atingido por pura devastação. Capítulo 98. Do outro lado, Pakura estava acompanhado por 4 guardas das sombras, que se coordenavam perfeitamente. Todos eram elites entre os nin, dignos de se tornarem guardas das sombras. Juntos, os 5 bloquearam com sucesso os ataques de Sakumo. A técnica do deus voador do trovão tornou-se menos eficaz, pois eles mantiveram distância conscientemente. Apesar de abrir 4 dos 8 portões internos, Sakumo não conseguiu matar ninguém desde o início da batalha. Em vez disso, sofreu um leve ferimento causado pela liberação de calor de Pakura. Ambos os lados estavam exaustos, Pakura e os guardas das sombras estavam feridos e visivelmente tensos. Sakumo retirou várias pílulas de ração militar de sua bolsa de equipamentos ninja, colocou uma na boca, mordeu-a em pedaços e engoliu para repor seu chakra esgotado. Com determinação nos olhos, ele continuou se movendo. Um súbito lampejo de brilho cruzou seu olhar. Kenjutsu, destruição do céu, ele exclamou. Um raio verde cortou o ar com um som estrondoso, avançando em direção a um dos guardas das sombras. Liberação da terra, parede estilo terra. Liberação de vento, lâmina de vento. Liberação de queimadura, assassinato extremamente fumegante. Os guardas restantes reagiram rapidamente em uníssono para contra-atacar. O golpe de Sakumo errou por pouco, passando raspando a orelha do guarda. Uma orelha caiu no chão quando Sakumo, forçado a desviar do ninjutsu, errou o alvo novamente. Enquanto isso, os ninjas de ambos os lados continuavam sua batalha feroz pelo campo de batalha. Gritos ecoavam constantemente enquanto a luta se desenrolava. O confronto durou do amanhecer ao anoitecer antes que ambos os lados finalmente recuassem, deixando para trás um mar de sangue e corpos sem vida. Ao cair da noite, o luar iluminou o campo de batalha no deserto, onde escorpiões gigantes se banqueteavam com os restos mortais. Exaustas, as forças de Suna e Konoha descansaram em seus acampamentos, incapazes de dedicar tempo aos mortos. Kazekage não entrou na batalha hoje. Ele deve estar liderando um grupo para atacar nossas linhas de suprimentos. Tsunade e Sakumo compartilharam um jantar farto no acampamento após um dia extenuante de combate. Ambos pareciam visivelmente exaustos pelo esforço. Ao meio-dia, Shukaku não havia recuado apesar da trégua. Em vez disso, Bunpuku tomou a iniciativa de confrontar Tsunade mais uma vez. Shukaku e Tsunade, sempre atentos às fraquezas um do outro, lutaram até um impasse, encerrando o duelo empatado. Sakumo, no entanto, ficou profundamente frustrado por não conseguir garantir uma única morte antes da trégua. Felizmente, Kawakaze já se foi. Ele não falhará, disse Sakumo, confiante. Mesmo tendo o terceiro Kazekage, conhecido como o Kazekage mais forte, como oponente, ele confiava nas habilidades de Kawakaze. Aquele garoto é implacável. Não se preocupe, sussurrou os 7 caudas novamente no ouvido de Tsunade. Do lado ninja de Suna, Bunpuku meditava sentado em uma pequena casa de olhos fechados, concentrando-se em curar seus ferimentos. Enquanto isso, Pakura presidia uma reunião estratégica. Kawakaze ataque de Konoha não apareceu hoje. Suspeito que tenham descoberto o objetivo do Lorde Terceiro, disse Pakura, com a voz carregada de preocupação. Só podemos fazer o possível para atrasar os ninjas de Konoha para que eles não possam enviar reforços. O rosto de Pakura estava pálido. Ela havia sofrido múltiplos ferimentos na luta contra Sakumo. Ambos os irmãos se mostraram oponentes igualmente desafiadores. Ambos os lados sofreram pesadas perdas na batalha de hoje, continuou ela. Só podemos esperar que Lorde Terceiro retorne vitorioso em breve. O oficial de inteligência relatou as perdas de batalha do dia, parecendo visivelmente desolado. Mestre Bunpuku, você ainda está resistindo? Perguntou um dos guardas das sombras, preocupado, lembrando-se da cena chocante de Shukaku sendo chutado para o alto durante a batalha. Seu coração se apertou diante daquela demonstração. Estou bem, respondeu Bunpuku calmamente, embora não abrisse os olhos. Shukaku se agitou dentro dele, fervilhando de irritação, tentado a pular e repreender o guarda das sombras. Quem ele achava que estava subestimando? Todos, descansem um pouco. Lutaremos novamente amanhã, concluiu Pakura, encerrando rapidamente a reunião. Os ninjas se dispersaram, cada um recuando para se recuperar para as batalhas que viriam. Ao amanhecer do dia seguinte, a grande batalha entre Konoha e Suna recomeçou. Tsunade continuou seu duelo com Shukaku, enquanto Sakumo confrontou Pakura e seus 5 guardas das sombras novamente.
Após a ferocidade da luta do dia anterior, ambos os lados encararam a batalha com mais cautela. A intensidade havia diminuído, como se cada lado aguardasse notícias de progresso em outro lugar. 2 dias se passaram num piscar de olhos, deixando ainda mais sangue no campo de batalha. Enquanto isso, Kawakaze se juntou às tropas de suprimentos, liderando-as em direção ao ponto de guarnição. O terceiro Kazekage e suas forças já estavam esperando no local da emboscada. Sensei, o pessoal de Sunagakure ainda virá? Perguntou Minato. Ele e Navaki estavam ao lado de Kawakaze, guardando o longo comboio que avançava com firmeza. O grupo permaneceu vigilante, pronto para qualquer surpresa. Vários membros do clã Iga se revezaram para examinar os arredores com seu Byakugan, sem se permitir um momento de relaxamento. Seria melhor se eles não viessem, disse Kawakaze com um leve sorriso. Até o momento nenhuma figura suspeita havia sido avistada. Mas é tão chato, murmurou Navaki seguindo Minato. Era evidente que ele esperava alguma ação. Você não pode esperar nada de bom, Kawakaze retrucou, lançando-lhe um olhar furioso. Eu não quis dizer isso, respondeu Navaki com um sorriso tímido. Certo, fiquem alertas, disse Kawakaze secamente, continuando a liderar as tropas em um ritmo constante. Mais um dia se passou. Os ninjas de Suna e Konoha, exaustos pelas batalhas contínuas, concordaram unanimemente com uma trégua temporária, enquanto ambos os lados aguardavam ansiosamente por notícias. Espiões enviados por cada acampamento estavam concentrados em suas próprias lutas, com ambos os lados reivindicando vitória, mas sem fornecer nenhuma informação decisiva. Acampamento ninja de Suna. Shei está deixando esse velho louco. Shukaku berrou de dentro do corpo de Bunpuku. Apesar de dias de luta, ele não conseguirá vencer. Quando eu era mais novo, o 7 caudas não era páreo para mim. Não culpe a estrada por ser irregular se você não consegue andar nela, disse Bunpuku cansado. Ele já se sentia sobrecarregado. Shukaku passará anos se gabando de sua força, mas depois daquela luta, Bunpuku estava começando a duvidar da veracidade dessas alegações. É aquela mulher que é forte demais, não que eu não seja capaz. Rugiu Shukaku indignado. Recusando-se a admitir fraqueza, ele se remexeu inquieto dentro de Bunpuku, ansioso para retornar ao campo de batalha. A sala se encheu de poeira enquanto uma força invisível começava a rodopiar. Mestre Bunpuku, por favor, controle-se, disse Pakura com firmeza. Ela sabia que aquela perturbação era obra de Shukaku. Seu rosto estava pálido como papel, e os guardas das sombras ao seu redor pareciam tão murchos quanto plantas congeladas. Certo, Bunpuku finalmente cedeu, dizendo algumas palavras suaves para acalmar Shukaku. O Lorde Kazekage ainda não enviou nenhuma notícia, e continuar lutando assim não é solução, murmurou um ninja de Suna. Apesar de estarem em território nacional, suas baixas estavam aumentando. A trégua de hoje será mantida, mas enquanto o Lorde Terceiro não retornar, continuaremos a atacar, declarou Pakura firmemente, seguindo resolutamente as ordens do terceiro Kazekage. Um suspiro coletivo escapou dos ninjas de Suna. O que mais poderiam fazer? Tudo o que podiam fazer agora era rezar pelo rápido retorno do Kazekage. Acampamento de Konoha. A expressão de Tsunade era igualmente sombria. Os ninjas de Suna estavam se mostrando muito mais formidáveis do que o esperado. Os últimos dias tinham sido extenuantes, com apenas algumas baixas, sem progresso significativo. Todas as noites, após a batalha, ela tratava os feridos enquanto se preocupava com a segurança de suas rotas de suprimentos. A tensão começava a aparecer. Não se preocupe muito. Também não está fácil para os ninjas de Suna, disse Sakumo, tentando tranquilizá-la. Quando Kawakaze retornar em alguns dias e Dui se recuperar, a balança da vitória penderá a nosso favor. Você tem razão, concordou Tsunade. A julgar pelo tempo, Dui deve se recuperar em breve. Ela conhecia os ferimentos de Dui melhor do que ninguém, e as palavras de Sakumo lhe trouxeram um certo conforto. Descanse um pouco. Amanhã haverá outra luta, aconselhou Sakumo. Naquele momento, Shei se animou, incapaz de suprimir sua natureza animada, apesar de ter sido repreendido antes por ser muito barulhento. Amanhã, vou dar um belo tapa no Shukaku, declarou Shei, alegremente. Ele parecia ser o mais entusiasmado com as batalhas dos últimos dias. Quando criança, ele havia sofrido bullying e agora se deleitava em revidar. Calha a boca, Tsunade retrucou, assustando Sakumo momentaneamente. Felizmente, ele percebeu que ela não estava falando com ele. Eu vou primeiro. Pegue leve com ele, disse Sakumo com um sorriso fraco enquanto se levantava, ajustando seu protetor de testa para se apoiar. Minha doce Nayuki está muito melhor. Capítulo 99. No dia seguinte, a fumaça da batalha recomeçou. Kawakaze já havia marchado até a metade do caminho com a equipe de suprimentos. O céu estava coberto de areia amarela, e Kawakaze liderava na linha de frente. De repente, o Iga ao lado dele fixou o olhar em algo e gritou. Alguém está aqui. Seu Byakugan detectou o chakra humano escondido na areia amarela rodopiante. Preparem-se para enfrentar o inimigo. Kawakaze ergueu a mão, agarrou a espada com força e olhou para frente. Os ninjas de Konoha atrás dele se dispersaram, assumindo rapidamente posições de batalha. 2 membros mais jovens da equipe estavam de costas um para o outro, examinando os arredores. Liberação magnética, chuvisco de areia de ferro. Uma figura emergiu da areia amarela, alçando o voo com enormes asas negras formadas por areia de ferro comprimida. Ondas de areia de ferro surgiram diante dele, transformando-se em inúmeras agulhas finas que disparavam em alta velocidade em direção aos ninjas de Konoha. Essa técnica tinha um alcance de ataque imenso, durava por um período prolongado, era difícil de escapar e era letal. Terceiro Kazekage, murmurou Kawakaze, estreitando os olhos ao reconhecer instantaneamente o formidável oponente. Sem hesitar, Kawakaze ativou o modo sábio, com o corpo envolto no chakra do atributo relâmpago. Kenjutsu, deus do trovão flamejante, rugiu.
Kavakazi se transformou em um dragão do trovão flamejante, libertando-se da gravidade e avançando em direção ao terceiro Kazekage no ar. Enquanto ele atacava, as agulhas de areia de ferro foram jogadas para o lado, embora muitas ainda caíssem sobre o acampamento de Konoha. Liberação de terra. Muralha em estilo terra. Vários ninjas de Konoha usaram a liberação de terra às pressas para se defender, mas nem todos foram rápidos o suficiente. Aqueles que demoraram foram perfurados pelas agulhas mortais, morrendo com um sentimento de amargura. Outros cujas técnicas de liberação de terra eram insuficientemente fortes, tiveram suas muralhas penetradas, deixando-os feridos. O ataque único do terceiro Kazekage infligiu pesadas baixas às forças de Konoha. No entanto, o rápido ataque de Kavakazi atingiu Kazekage, impedindo-o de lançar outro ataque devastador. O título de Kazekage mais forte não era mera ostentação. Kavakazi cerrou os dentes, admitindo silenciosamente que havia subestimado o oponente. Ele já pensou que o Kazekage, morto pelo jovem Sasori na história original, não poderia ser tão poderoso. Mas agora ele percebeu que poderia haver mais naquela história do que ele imaginava. Liberação magnética. Parede de areia de ferro. Os lábios do terceiro Kazekage se curvaram em um leve sorriso irônico enquanto o ataque estrondoso de Kavakazi se aproximava. Uma barreira robusta de areia negra e ferro se materializou à sua frente, absorvendo o impacto do ataque. Faíscas irromperam quando a espada de Kavakazi colidiu com a areia de ferro. Kavakazi ataque, parece que sua espada não está à altura da tarefa, zombou Kazekage. Kavakazi rapidamente notou a areia de ferro grudada em sua lâmina. A espada começou a resistir ao seu controle, e o chakra nela infundido tornou-se instável. Foi afetado pela sua liberação magnética, não foi? Comentou ele, com um tom carregado de frustração. Sem outra escolha, Kavakazi embainhou a espada e recuou para reavaliar. Enquanto isso, os ninjas de Suna e Konoha se enfrentavam ferozmente. Em meio ao caos, os dois ninjas mais jovens, trabalhando em perfeita harmonia, abateram um shinobi de Suna após o outro, escapando do ataque inicial de areia de ferro. Liberação magnética, chuva de areia dourada. Uma cascata de agulhas douradas caiu, forçando os dois a recuarem e salvando um ninja de Suna do ataque. Uma figura se adiantou. Era Rasa. Konoha tem tão pouca mão de obra que está enviando crianças como você para o campo de batalha? A expressão de Rasa era grave. Seu tom era o de um jovem adulto se esforçando para soar autoritário. A idade não importa no campo de batalha. Lute contra nós primeiro, depois fale alto, retrucou Navaki, com a voz cheia de ressentimento enquanto encarava Rasa, que não parecia muito mais velho do que ele. Cuidado, alertou Minato, com o olhar penetrante fixo em Rasa. Ele sentiu que as técnicas do oponente eram semelhantes à liberação magnética do terceiro Kazekage. Vá! Navaki assentiu em reconhecimento, agarrando sua espada com força antes de avançar em direção a Rasa. Esgrima é inútil contra mim, zombou Rasa, mantendo-se firme enquanto os dois jovens ninjas atacavam. A compreensão os atingiu tarde demais, suas espadas não surtiram efeito. Em vez disso, a força das armas foi absorvida pelo corpo de Rasa, tornando seus golpes impotentes. Liberação magnética, funeral imperial em pó de ouro. Rasa formou um selo de mão, e pontas afiadas de areia e ouro dispararam do chão como brotos de bambu, mirando as duas crianças. Recuem depressa, gritou Minato. Os dois imediatamente largaram as espadas e saltaram para trás. Qualquer hesitação, mesmo que momentânea, teria resultado em serem espetados pela areia e pelo ouro mortais. Você respondeu bem rápido. Vou devolver suas espadas. O olhar de Rasa se fixou nas crianças. Como elas não se mexeram, ele manipulou as duas espadas abandonadas, lançando-as em direção a Minato e Navaki. Os dois se esquivaram e as espadas, descontroladas, afundaram profundamente na areia amarela. Eu ainda posso te derrotar sem minhas espadas, rosnou Navaki frustrado. Era a primeira vez que ele estava desarmado e a raiva brilhou em seus olhos. Ele se lembrou das palavras provocativas de Kavakazi. Enquanto a espada estiver lá, a pessoa também estará. Enquanto a espada se for, a pessoa também estará. Liberação de água, choro celestial. Com base em sua recente prática das técnicas de liberação de água de Tobirama, Navaki liberou um dos poucos movimentos que dominava. Após formar um selo de mão, ele cuspiu agulhas de água em alta velocidade de sua boca, mirando na garganta, no coração e em outros pontos vitais de Rasa. Liberação magnética, parede de areia dourada. Incapaz de escapar, Rasa rapidamente levantou uma parede de areia dourada de 1 metro de altura, que absorveu o ataque de Navaki. Naquele momento, Minato disparou para as costas de Rasa, movendo-se com uma velocidade incrível. Redemoinho de folhas. Ensinado por Dui em Taijutsu, Minato executou um chute baixo impecável, seguido de um chute alto, desequilibrando Rasa. Incapaz de se defender, Rasa foi arremessado para longe. Liberação de água, técnica da lâmina de água. Percebendo a oportunidade, Navaki agiu imediatamente. Reuniu uma grande quantidade de chakra de água nas mãos, moldando-o em uma lâmina afiada. Saltando alto no ar, ele golpeou o Rasa caído. O impacto pareceu bem sucedido. O corpo de Rasa, rachado pelos chutes anteriores de Minato, começou a se desfazer, revelando areia dourada por baixo. É um clone de areia. Enquanto o clone se desintegrava em areia dourada espalhada, ele avançou em direção a Navaki, com o objetivo de capturá-lo. Cuidado! Gritou Minato, chutando Navaki bem a tempo. A areia dourada errou o alvo, deixando Navaki ileso. O corpo real de Rasa apareceu não muito longe. Liberação magnética, lança forte em pó de ouro. Uma formação de areia dourada em forma de broca se concentrou em uma lança afiada e avançou em direção aos dois jovens shinobi com velocidade implacável. Liberação da terra, muro estilo terra.
Duas paredes de terra se erguiam diante das crianças, bloqueando o caminho da lança. No entanto, a broca de areia dourada atravessou ambas as barreiras, parando a poucos centímetros de Minato e Navaki. Gotas de suor frio escorriam por seus rostos. Eles haviam escapado por pouco de ferimentos graves, ou pior, 2 pirralhos fedorentos. Rasa murmurou baixinho. O uso contínuo de ninjutsu avançado estava esgotando seu chakra rapidamente. Ele pegou uma pílula de rações militares da bolsa e a engoliu rapidamente. O ambiente do deserto é muito severo. Há técnicas que não consigo usar nem aqui. Navaki cerrou os punhos em frustração e bateu na areia. Se estivéssemos lutando perto da água, eu mostraria a ele do que sou capaz. Eu também não consigo usar minha espada, acrescentou Minato, com um tom contido, mas concentrado. E taijutsu não é muito eficaz contra ele. Não tente matá-lo, apenas atrasá-lo, sugeriu Minato, analisando a situação. Navaki assentiu, e os dois trocaram um olhar determinado antes de se separarem e se moverem constantemente para flanquear Rasa de ambos os lados. Por um tempo, Rasa teve dificuldade para acompanhar os movimentos coordenados. Ele não conseguia controlá-los, e as trocas de olhares criavam uma cena caótica, porém animada. Seu discípulo? A voz de Kawakaze ecoou pelo campo de batalha enquanto ele se esquivava da enorme mão de areia e ferro lançada pelo terceiro Kazekage. Um momento antes, Kawakaze quase correrá para salvar Minato e Navaki, mas a resiliência deles provara que isso era desnecessário. Até então, ele já havia identificado Rasa como seu oponente. Infelizmente eu não matei aquelas duas crianças, disse o terceiro Kazekage com um ar de indiferença, seu olhar penetrante se voltando para o shinobi mais jovem. Estava claro para ele que Navaki e Minato tinham ligações com Kawakaze, ambas as técnicas de espada carregavam o mesmo estilo característico. Se eles morrerem, garantirei que todos vocês o sigam. A voz de Kawakaze tornou-se gélida, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Para ele, aqueles que considerava família eram um tabu inviolável. Como você ousa? Liberação magnética, espigão triangular de areia de ferro. O terceiro Kazekage formou um selo de mão, e uma enorme ponta triangular de areia de ferro se materializou diante dele, avançando em direção a Kawakaze com uma velocidade incrível. Capítulo 100. Diante do enorme pico triangular de areia de ferro, várias vezes maior que ele, Kawakaze não decidiu se esquivar. Incapaz de empunhar sua espada, ele confiou em seu corpo como arma suprema. Arte sábia, punhos do trovão. Uma luz estrondosa envolveu o punho direito de Kawakaze enquanto os atributos do raio se combinavam com o poder absoluto de seu golpe, amplificados por seu senjutsu chakra. Reunindo forças, ele saltou no ar. Num instante, seu punho colidiu com o pico triangular. Bum! Com uma explosão ensurdecedora, a pirâmide de areia de ferro se estilhaçou em fragmentos. Aterrissando suavemente, Kawakaze fixou um olhar frio no atordoado terceiro Kazekage. É só isso que você tem? Ele zombou. Isso não chega nem perto do nível do Raikage. O terceiro Kazekage ignorou a provocação, sua voz baixa enquanto murmurava. Esse poder lembra o terceiro Raikage. Nunca esperara que alguém de Konoha dominasse o taijutsu a tal ponto. O nível de ameaça de Kawakaze em sua mente havia aumentado dramaticamente. Inicialmente presumira que sem armas, Kawakaze era como um tigre sem presas. Agora estava claro que se enganara gravemente. Liberação magnética, ponta triangular de areia de ferro. Ressurgindo do choque, o terceiro Kazekage formou selos de mão. A areia de ferro espalhada no ar se fundiu mais uma vez, formando um espinho triangular ainda maior e com rotação mais rápida. Com um forte voshoush, a arma ameaçadora foi lançada em direção a Kawakaze. Você não acha que eu vou encarar isso de frente, acha? Kawakaze disse ironicamente, com os olhos fixos no Kazekage, como se estivesse se divertindo com a ideia. Num piscar de olhos, sua figura desapareceu. A ponta triangular giratória atingiu o chão, levantando uma enorme nuvem de poeira. A expressão do terceiro Kazekage escureceu instantaneamente. Sua técnica é muito lenta, ouviu-se a voz de Kawakaze atrás dele. No instante seguinte, Kawakaze diminuiu a distância. O Kazekage virou-se bruscamente, suas pupilas dilatando-se enquanto um punho enorme se aproximava cada vez mais de seu campo de visão. Um golpe de punhos do trovão atingiu a ponta do seu nariz. A forma do terceiro Kazekage se desintegrou em uma nuvem de areia. Ele reapareceu a uma curta distância, visivelmente abalado. O quase acerto o deixou abalado. Se aquele soco tivesse acertado, mesmo a armadura de areia e ferro que envolvia seu corpo teria sido insuficiente para protegê-lo. O violento chakra do relâmpago por si só teria sido devastador. Que reação, comentou Kawakaze, imperturbável. Se o terceiro Kazekage pudesse ser derrotado tão facilmente, ele não mereceria o título de Kazekage mais forte. Não tente discutir comigo, retrucou Kazekage. Um olho feito de areia de ferro se materializou em seu ombro, o mesmo truque que o salvou momentos antes. Liberação magnética, asas de areia de ferro. Das asas em suas costas, inúmeras penas de areia de ferro dispararam, mirando Kawakaze à distância. Essas penas não eram apenas rápidas, quase imperceptíveis a olho nu, mas também tinham um efeito paralisante, capaz de incapacitar qualquer um que atingissem. No entanto, o Kazekage não esperava que esse ataque derrotasse Kawakaze de imediato. Enquanto o ataque em grande área se desenrolava, ele preparou seu ninjutsu mais poderoso. Liberação magnética, método do mundo da areia de ferro. Chakra surgiu quando o terceiro Kazekage bateu as asas, avançando sobre Kawakaze. Usando a areia de ferro, ele construiu uma barreira maciça adornada com espinhos longos e penetrantes. A barreira não apenas restringia os movimentos de Kawakaze, como também permitia que o Kazekage se movimentasse livremente dentro dela. Sua velocidade aumentou significativamente, dando-lhe uma vantagem distinta. Diante do ataque duplo de ninjutsu,
Kawakaze instintivamente recorreu à técnica do deus voador do trovão. No entanto, as Senbon que ele havia lançado foram atraídas para a areia de ferro e absorvidas, cortando sua conexão com a marca da técnica. Sem seu teletransporte, Kawakaze confiou em sua agilidade para se esquivar dos implacáveis ataques de penas, tentando escapar da barreira. No entanto, a areia de ferro provou ser um obstáculo formidável. Ela se recuperou quase instantaneamente, e sua vasta extensão deu ao Kazekage a vantagem. Todas as tentativas de rompê-la foram frustradas, retardando significativamente o progresso de Kawakaze. Restringir-me também restringe você, observou Kawakaze bruscamente. Arte sábia, portão do grande deus. Com uma série de selos rápidos, Kawakaze liberou sua técnica. Do céu, enormes portões tori vermelhos desceram, colidindo com a barreira de areia de ferro. Diante de seu imenso poder, a barreira ruiu sem esforço. Kawakaze saiu da formação quebrada e recuperou sua liberdade. O terceiro Kazekage, no entanto, agiu rapidamente. Seu olho de reconhecimento fugiu da barreira em colapso, e a tensão da reação o forçou a abrir mão de suas asas. Konoha produziu um demônio, como você admitiu ele sombriamente. Era a primeira vez que ele era pressionado a tal ponto desde que se tornará o Kazekage. Até Shukaku já havia sido subjugado por esse movimento antes. É porque você é muito fraco, respondeu Kawakaze friamente. Embora triunfante, ele sentia suas reservas de chakra senjutsu diminuindo rapidamente. Sua taxa de absorção não acompanhava mais seu consumo. Essa foi a vez em que ele conseguiu manter o modo sábio por mais tempo. O selo em seu rosto desapareceu, suas pupilas retornaram à cor preta normal e Kawakaze estava em relativamente boa forma após ativar o modo sábio. O terceiro Kazekage mordeu a pílula de rações militares que havia escondido na boca e começou a considerar uma retirada. Com Kawakaze em seu caminho, seu objetivo não era mais alcançável. Se demorasse mais, temia não conseguir escapar. Nos encontraremos novamente na próxima vez, ele disse friamente. Liberação magnética, funeral de areia de ferro. Sem hesitar, o terceiro Kazekage contraiu a expressão, formou um selo de mão e bateu as mãos no chão. Incontáveis grãos de areia preta de ferro foram extraídos de baixo, convergindo instantaneamente em uma enorme onda negra que avançou em direção a Kawakaze e as duas facções em guerra atrás dele. Retiro! O terceiro Kazekage gritou comando e foi o primeiro a liderar a retirada dos ninjas de Suna. A onda de areia férrea que se aproximava forçou os ninjas de ambos os lados a se dispersarem. Serem pegos por ela tornaria a vitória sem sentido. As forças de Suna seguiram seu líder em retirada, e Kawakaze não fez nenhuma tentativa de detê-los. Hoje simplesmente não era possível. Sem sua espada, seu próprio poder ofensivo era um pouco deficiente. Em vez disso, Kawakaze se concentrou em resgatar os ninjas de Konoha que não haviam escapado do ataque a tempo. Ele não percebeu que a onda de areia de ferro era apenas uma finta. Parecia formidável, mas seu impacto real foi mais fraco do que o esperado. Em retrospectiva, Kawakaze se arrependeu de não ter perseguido o terceiro Kazekage, que estava claramente no limite de suas forças. Era evidente que ele não conseguiria ativar totalmente tal técnica. Você está com sorte hoje, mas da próxima vez não será tão fácil, disse Rasa com a voz firme, apesar do sangue escorrendo de sua boca e das rachaduras em seu rosto. Da próxima vez não será tão fácil escapar, retrucou Minato, parado ao lado de Navaki. Seus uniformes de combate estavam em farrapos, seus rostos pálidos e tensos. Apesar do valente esforço, a juventude os deixará em desvantagem diante de um oponente mais forte e experiente. Rasa era realmente digno de ser o sucessor do próximo Kazekage. Bufou Rasa, virando-se bruscamente para recuar em direção ao seu sensei. Mesmo assim, os dois jovens shinobi deixaram uma profunda impressão nele. Após o término da batalha, Kawakaze se reagrupou com os ninjas de Konoha e continuou sua jornada. A jornada transcorreu sem incidentes, pois o terceiro Kazekage havia liderado suas forças para bem longe da equipe de Konoha. Mas para o terceiro Kazekage, a história era diferente. Enquanto as tropas de Suna recuavam para uma distância segura, ele cambaleou, tossindo sangue e quase desmaiou. Seu rosto ficou pálido como papel, sua força quase no limite. Se não tivesse resistido até agora, seus ferimentos teriam sido bem menos graves. Sensei, você está bem? Perguntou Rasa, dando um passo à frente para acalmá-lo com uma expressão preocupada. Cough, cough. A respiração ofegante do terceiro Kazekage quebrou o silêncio. Sofri ferimentos internos. Não deveria ter subestimado Kawakaze ataque. Suas sobrancelhas se franziram profundamente, formando um inconfundível 8. A expressão sombria refletia seu pessimismo em relação às batalhas que ainda estavam por vir. Por enquanto, porém, seus ferimentos não representavam risco de vida. Sensei, vamos discutir isso depois que voltarmos, disse Rasa, com um tom firme enquanto continuava a apoiar o enfraquecido Kazekage. A emboscada em Sunagakure fora um desperdício de esforços, sem resultados. Com o terceiro Kazekage gravemente ferido e Kawakaze emergindo como um oponente formidável, seria difícil para as forças de Suna resistirem à ofensiva de Konoha nos dias seguintes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.